Graça e paz, meus amados e amadas irmãs e irmãos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sempre aos domingos pela manhã, da carta de Paulo aos Efésios. E hoje eu queria comentar com vocês um pouco sobre o que Paulo vai falar na sua carta de Efésios, os incentivos para viver em santidade. Capítulo 5, versículos de 6 a 20 da carta de Paulo aos Efésios. O apóstolo Paulo avança aqui no tratamento do comportamento cristão e acrescenta 4 poderosos incentivos para o viver em santidade. Para sermos pessoas diferentes, pessoas que façam diferença com o seu testemunho, com a sua vida cristã. É bom a gente pensar e refletir sobre isso sempre, porque muitas vezes nós brincamos nos nossos relacionamentos com os de dentro e os de fora da igreja, da comunidade. Então é importante que a gente estude sobre esses incentivos para o viver em santidade. Em primeiro lugar, o primeiro incentivo é saber ter a certeza do julgamento. Capítulo 5, versículos de 5 a 7, vai nos mostrar isso. Que o corpo humano foi criado por Deus, pertence a Cristo e é habilitado pelo Espírito Santo de Deus. Então essa é uma razão dada para que os cristãos evitem a imoralidade. Aqueles que estão na prática deliberada da imoralidade atraem sobre si a justa ira de Deus. E nós devemos pensar nisso. Há perdão? Sim. Deus nos perdoa quando nós confessamos a Deus em arrependimento profundo, diante de Deus que nós erramos e deixamos toda e qualquer prática do mal no passado. Deus vai nos perdoar, mas isso não pode ser um incentivo à nossa incredulidade, ao nosso temor a Deus, à nossa falta de fé e às vezes a um viver totalmente diferente daquilo que a Bíblia pede de nós. Então a certeza do julgamento, nós seremos julgados pelas nossas obras. Segundo lugar, Paulo nos convida a viver o fruto da luz, que ele vai falar aí dos versículos 8 a 14 do capítulo 5. Ele vai dizer que as trevas representam aqui a ignorância, o erro e o mal, ao passo que a luz vai representar a bondade, a verdade, a justiça de Deus. Por isso, temos que ter consciência do fruto e viver o fruto da luz na nossa vida, no nosso testemunho. Ele é fundamental para que a gente dê bom testemunho, seja um crente valoroso, frutífero, um crente que dê bom testemunho do seu Senhor. E aí ele vai usar para esse fruto, para vivenciarmos o fruto da luz, ele vai dizer que nós cristãos, os crentes, são luz do Senhor, ou luz no Senhor, pelo versículo 8. Devem andar como filhos da luz, versículo 8 ainda. E a prática desse andar na luz significa pelo menos 3 coisas aqui, segundo Paulo. Produzir fruto da luz, consiste em toda bondade, verdade e justiça, versículo 9. Então, produzir o fruto da luz, quais sejam eles? Consistir em toda bondade, justiça e verdade. Segundo lugar, fazer sempre o que é agradável ao Senhor, que agrada o coração de Deus, versículo 10. Quer dizer, estarmos vivendo a sua boa, perfeita e agradável vontade, estarmos vivendo segundo a sua palavra, segundo o manual de instrução que ele deixou-nos. E terceiro lugar, a terceira característica do fruto da luz é não ser cúmplice nas obras das trevas, mas reprová-las. Então, nesse sentido, nós precisamos não compactuarmos com as obras das trevas, com a injustiça, com a imoralidade, com as palavras torpes, com o pensar promíscuo, com tudo aquilo que atrapalha a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento de intimidade com Deus. Infelizmente, não é possível nós andarmos na luz e desfrutarmos dela sem também adotarmos algumas atitudes com aqueles que vivem nas trevas. John Stott, segundo o manual que nós estamos seguindo do livro do John Stott, ele vai dizer que não há como conciliar a nossa vida com as obras das trevas. É impossível adotar uma atitude com aqueles que vivem nas trevas.
Infelizmente, a gente precisa pregar o amor de Jesus, a verdade, a justiça, a bondade a essas pessoas. O versículo 14 soa como um toque de clarim para alertar os nossos ouvidos. Não podemos relaxar na vida cristã. Se os ímpios estão mortos nos seus delitos e pecados, nós já vimos isso lá no capítulo 2, versículo 1, os santos precisam estar acordados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Me lembro bem dessa perícope, que foi a perícope da minha exegese na faculdade de teologia. É também uma conclusão na qual o apóstolo convida os homens a se voltarem para Deus. E para isso ele usa 3 figuras de linguagem aqui: acordar do sono, ressuscitar da morte e sair das trevas para a luz. Olha que coisa interessante. Terceiro lugar, a natureza da sabedoria. Os versículos 15 ao 17 vão falar da natureza da sabedoria que Deus quer que nós saibamos. Não é possível praticar a santidade, já que nós estamos falando de santidade, sem observar o próprio comportamento, que deve ser caracterizado pela sabedoria, e não só pelo conhecimento. Ter conhecimento é uma coisa, ser sábio vem da parte de Deus. O conhecimento pode vir da parte humana, dos livros, das ciências, etc. e tal. Mas a sabedoria vem de conhecer a Deus, de conhecer os seus propósitos, a sua missão, como falei ontem à noite na nossa devocional. Então, andar como nécio, não sábio ou insensato, é não andar como filhos da luz. Nesses 3 versículos aí, Paulo dá 2 características do andar sábio. Os sábios são os que usam melhor o seu tempo. Então, remir o tempo significa comprar de volta, resgatar, usar plenamente, é o que nós devemos fazer. Remir o tempo porque os dias são maus, né? A dificuldade que nós enfrentamos, por exemplo, com essa pandemia, os dias são maus, né? Então, nós precisamos remir o nosso tempo, né? Tempo aqui se refere ao kairos, não ao cronos, o tempo de Deus para a nossa vida, né? Refere-se a cada oportunidade que passa, né? Que nós perdemos com o tempo de falar de Jesus, do amor de Deus, para a vida daqueles que não conhecem a Deus, né? Todos nós temos a mesma quantidade de tempo à nossa disposição. E com 60 minutos, 24 horas por dia, nenhum de nós pode esticar o tempo. Sabemos que o tempo está passando e que os dias são maus. As pessoas sábias têm que ter consciência de que o tempo é um bem extremamente precioso. E agora, na pandemia, nós estamos percebendo isso. Nós não tínhamos tempo para nada. E agora nos sobra tempo. Nós estamos trancafiados em nossas casas. Agora dá para ler, dá para tocar violão, cantar um louvor, ler livros, ler a Bíblia, meditar. Dá para a gente conversar com a esposa, com os filhos. A gente tem muito mais condição para isso agora. E a segunda coisa que Paulo vai nos ensinar aqui em relação à natureza da sabedoria é que as pessoas sábias procuram compreender qual é a vontade de Deus. Tentar viver a vida cristã fazendo a sua própria vontade é pura insensatez. Descobrir e praticar a vontade de Deus é pura sabedoria. Além disso, temos de distinguir entre a vontade geral e a vontade particular de Deus. John Stott aqui vai nos lembrar que a vontade geral de Deus está nas Escrituras. E a vontade particular de Deus, isto é, as decisões detalhadas, nós encontramos nos princípios gerais das Escrituras, na oração particular, no conselho dos crentes maduros e experimentados. Queria que você guardasse, então, esses 3 pontos aqui para nós buscarmos a santidade, já que são incentivos para viver em santidade, capítulo 5, versículos 6 a 20. A certeza do julgamento, o fruto da luz e a natureza da sabedoria. Semana que vem a gente vai ver os versículos de 18 a 20, onde vamos falar sobre a vida cheia do Espírito. Então, até lá, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos alimente da sua palavra. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, em nome de Jesus e pela ação do teu Santo Espírito, te louvamos, te bendizemos, te adoramos e te pedimos que o Senhor nos ensine cada vez mais a vivermos, Pai, esses incentivos para vivermos uma vida de santidade.
a certeza que um dia nós seremos todos julgados pelas nossas obras, o fruto da luz que devemos nos conduzir de forma a que produzamos frutos da luz e a natureza da sabedoria. Saber remir o tempo, saber buscar a vontade de Deus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos porque somos tão fracos, somos pequeninos na fé, Pai. Dá-nos do teu amor, da tua autoridade e do teu poder, Pai. Abençoa a nossa igreja, abençoa esses estudos que possam falar ao coração das pessoas e incentivá-las na carreira cristã. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Cristo Jesus. É o que nós oramos, pedindo a tua bênção sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê um dia na presença do Senhor. Domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia da família. Vamos estar juntos e louvarmos a Deus pela nossa existência e porque Ele tem nos guardado e cuidado de cada um de nós. Um abraço, um beijo no seu coração.